funcionou e não aconteceu nada. Tem que aceitar. Agora estou por aqui. Aí, meu querido amigo. Tudo Boa bem, noite, pastor reverendo Hélio? Jaime. Boa noite, reverendo Hélio. Tudo bem Como com estão as vocês? coisas? Tudo jóia. O pessoal tá chegando aí. Olha, coisa boa. Isso. O pessoal da Vila Nova também está entrando. São todos Maravilha. muito bem-vindos. Então, Ah, pastor, nós excelente. temos uma hora para conversar aqui, ó. Opa, então dá tempo de conversar muita coisa. É, eu não te falei, mas essa nossa live é a programação de abertura dos 74 anos de fundação da Igreja de Vila Nova. Olha que No privilégio, dia, hein? no dia 11 de junho, agora, a igreja comemora 74 anos de fundação. Quando a Igreja de Vila Nova foi fundada, a primeira igreja ainda era congregação, Olha só. porque a primeira igreja foi organizada em 1948 e já tinha fundado a sua terceira filha, que é a Vila Nova. Foi a primeira igreja, depois a segunda igreja, Campinas, e a quarta igreja fundada em Goiânia foi a Igreja de Vila Nova. E nós estamos abrindo hoje a primeira programação do aniversário da igreja. E sem mais delongas, nós vamos entrar. Bom, essa é uma live conjunta da Igreja Presbiteriana de Vila Nova e da Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Estamos aqui começando uma parceria que, se Deus quiser, vai ser de longa data. Amém, E amém. nosso convidado para essa... Também eu estou estreando no Instagram, é a primeira live que eu faço, então qualquer tropeço aí, o pessoal vai colocando na conta do dedinho gordinho e as outras coisas, tá bom? Ok. Então, o reverendo James, eu tive o privilégio de ser professor dele, ele 15 se formou em anos. 2008, né? Há 15 Eu, anos, lembro, hoje eu estava 2005. olhando, eu fui professor de James em 2006, de homilética, e foi a primeira turma que eu dei aula de pregação, foi a sua. É, sim. Só fazendo aqui um pequeno histórico, pastor. Reverendo James se formou no Seminário Presbiteriano Brasil Central em 2008, foi pastor auxiliar da primeira igreja presbiteriana de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, e é pastor efetivo da Igreja Jardim Goiás desde 2011. Está terminando a sua graduação e mestrado na UFG em História. Já terminou? Não, essa Está pandemia quase, aí né? tá quase. Tá certo. E também está em fase de conclusão do seu mestrado em Novo Testamento no Andrew Jumper, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, com uma dissertação versando sobre escatologia. Eu nunca perguntei para você qual era o tema. Eu vou explicar aqui enquanto o pessoal. Eu estudo Então, uma. Sim, eu vou. Pode pode falar. falar. O que eu trabalho, sob orientação do reverendo Leandro Lima, é sobre uma forma específica de uso que João faz em Apocalipse, que a gente chama perfeito profético, que seria uma forma de usar o presente ou o passado, que a gente chama em grego de auristo, só com referência a eventos futuros, o objetivo de que aquelas questões, né, que aquilo que ele está sendo narrado tenha certeza e a convicção de que vai acontecer. Então é um fenômeno que é como se fosse uma continuidade do que os profetas faziam no hebraico, no Antigo Testamento, e o que João faz em grego no Apocalipse. Basicamente isso. Ok. Mas então é dentro do livro de Apocalipse mesmo, né? Leio do livro. Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, que você estava lendo um calhamaço, um tijolão de 1.200 páginas. Conseguiu Isso. terminar? Ixi, há tempo. Eu Então tá. terminei. Ok. Então, O é isso. propósito dessa nossa live é uma conversa franca sobre Apocalipse e as últimas coisas. Eu pedi para que algumas pessoas mandassem perguntas, nós mandamos, e nós vamos seguir aqui. Tem 10 perguntas para te fazer aqui e a gente tem uma hora para você respondê-las. Vamos Nossa, lá? bora, tem que ser jogo rápido. Então tá. Então, a primeira pergunta é óbvia, então, pastor James. Qual que é a razão do seu interesse no livro de Apocalipse, especificamente, e na escatologia em geral? Por que você tem estudado essa área especificamente? Primeiro porque tem a ver com o ambiente que eu cresci. Embora eu tenha crescido numa igreja presbiteriana, a maioria das pessoas eram o que a gente chama, vou explicar daqui na próxima pergunta, que era dispensacionalistas. E sempre aquilo me incomodou. Aquela ênfase muito exagerada em Israel, sobre arrebatamento e essas coisas.
Então, isso me incomodava desde a minha adolescência, que eu tive maior contato e consciência dessas tendências. Em segundo lugar, depois que eu li esse livro aqui, ó, Mais que Vencedores, não sei se não vai estar projetado, mas enfim. Depois que eu li esse livro, Mais que Vencedores, foi meio que um divisor de águas. E a partir dele, então, eu pude perceber uma profunda aplicação pastoral do livro de Apocalipse. Que ele foi escrito para ser lido e ouvido por um povo sofrido, perseguido na Ásia Menor, né, no final do primeiro século. E o livro, então, tem um propósito, acima de tudo, de trazer extremamente um conforto, um consolo para aqueles cristãos que defendiam a fé, né, e que estavam morrendo, ouvindo, vendo seus irmãos serem mortos. Em terceiro lugar, assim, do ponto de vista acadêmico, eu acho que o livro ele é um livro fantástico porque ele é o ápice, né, o fechamento da revelação que a gente chama de progressiva. Nesse sentido, tem epístola, tem profecia, visão apocalíptica, ou seja, um fechamento que condensa o conteúdo bíblico e amarra muito bem, fazendo ligações com o livro de Gênesis. Então, assim, foram essas três razões que me levou a ter um interesse e uma paixão profunda pelo Apocalipse e pela escatologia em geral do livro. É interessante isso mesmo. Esse livro do Hendricks, ele é um divisor de águas quase que na história de todos nós que abraçamos o amilenismo. Quando eu li Uhum. também, lá em 1988, também marcou bastante a minha vida. Não sei se você sabe, esse livro foi escrito em 1928. Uhum. E agora que as ideias do Hendricks estão se tornando bem, de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, é que essas ideias estão se tornando bem mais conhecidas e ajudando bastante a escatologia reformada aqui no Brasil. É Então, interessante falar que pouca gente sabe, mas o tradutor dessa obra foi o reverendo Walter Graciano, foi que o tem uma primeiro contribuição. trabalho, foi o primeiro trabalho de tradução dele para a editora Cultura Cristã, pra você ter uma ideia. Sim, então uma contribuição inestimável para toda uma geração de pastores que aprenderam a amar o Apocalipse lendo esse livro. É um livro que a gente recomenda para todas as pessoas que têm interesse nessa área. Uma coisa, um dado também interessante, reverendo Jadiel Martins, quando estava entre nós, ele falava Uhum. que pastores que pregam pouco sobre escatologia, ah, eles atentam contra a esperança da igreja, porque uma das doutrinas bíblicas, ou uma da parte da teologia, da doutrina que mais fortalece a nossa esperança é Uhum. exatamente a escatologia, e o livro de Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, ele é um livro importante para fortalecer a nossa esperança. Sim. Então, a segunda pergunta, já que a gente está falando de Apocalipse de maneira geral, qual que é a principal mensagem do livro de Apocalipse para nós hoje? Se eu tivesse para explicar, eu penso para alguém que não é crente ou que não tem pouco conhecimento ou não teve muita profundidade, não pôde ler o Apocalipse, eu diria que a mensagem principal, o resumo, é o seguinte, que Cristo, né, através de sua morte, de sua ressurreição, ele deu início àquilo que a gente chama do fim das coisas, né, e que nesse período ele vai preservar a sua igreja, que é considerado um livro como Mais que Vencedores, até o dia da sua volta, onde ele vai julgar, né, todos e consumar o plano do Pai. Por isso, o livro ele serve como mensagem de consolo para que essa igreja seja confortada e tenha certeza que todos os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então, é esse plano geral, básico, que é a mensagem do livro. Então, será que a gente pode concordar com aquelas pessoas que dizem que não leem o livro de Apocalipse porque dá muito medo? O que você acha disso? Eu acho que ele veio um pouco de uma cultura gospel, de filmes e mensagens que enfatizam muito o aspecto assim de catastrófico, misterioso do livro. Só que o livro, o Apocalipse, significa revelação. Então foi um livro escrito, na verdade, para esclarecer, para revelar, para dar à Igreja de Cristo, né, a correta convicção a respeito das coisas futuras. Então, aqueles que têm medo de ler o livro, o convite é que eles leiam, não com esses olhos dos filmes, esquecer um pouco esse lado, e ler com os olhos assim do Antigo Testamento, de um livro com uma mensagem de consolo, conforto e fortalecimento. Eu diria que essas pessoas estão perdendo uma grande oportunidade de serem confortadas, consoladas, enriquecidas e
acalentadas nos seus sofrimentos e dilemas com a mensagem que esse livro tem a transmitir. E também de louvor, né, pastor? Porque Sim, o livro de Apocalipse é o livro que tem mais louvores nas Escrituras depois do livro de Salmos. O tempo sim. todo nós vemos anjos cantando, os seres viventes cantando, ou pelo menos louvando a Deus, falando, engrandecendo o nome dele por suas ações de intervenção e de bênção aqui na Terra, não é? Sim, sim. Eu diria, os puritanos tinham uma fala que eles falavam, eles diziam que quando você escutavam música nas escrituras, lendo o livro de Apocalipse e depois assim, eu acho que eu comecei a escutar a música do livro, porque ele tem canções fabulosas que trazem uma mensagem teologicamente profunda e ao mesmo tempo enriquecedora e que são colocados em momentos muito próprios para fortalecer, para realmente direcionar a visão da igreja. Ok, pastor. Então, e qual é a diferença entre as principais correntes escatológicas no que diz respeito à aproximação que a gente faz do livro de Apocalipse e da escatologia bíblica? Ok, nós costumamos dividir essas correntes em quatro, né? Para facilitar, são muitas, mas quatro que nos ajudam mais. Vou começar com aquela que a IPB adota, né? A maioria dos pastores reformados, ou teólogos reformados, não só do Brasil, mas do mundo, que é o amilenismo. Que embora tenha esse nome, amilenismo, na verdade nós cremos o milênio. Para o amilenismo, o milênio já está em andamento. Os 1000 anos de Apocalipse 20 não são anos literais, é um número simbólico que representa um espaço de tempo. Nós defendemos que esse espaço de tempo indefinido, não sabemos quanto tempo que é, após esse espaço de tempo, Cristo virá uma segunda e última vez. Esse é o milenismo, claro, de forma geral, tem as suas variações, poucas, mas tem as suas variações dentro dessa linha. Uma outra forma de entender, que foi muito consagrada no século passado, é o pós-milenismo. Por que pós-milenismo? Os pós-milenistas acreditam que Cristo também vem após o milênio como nós. Só que o pós-milenismo, ele crê que antes da volta de Cristo, nós passaremos por uma era dourada, que eles chamam era de ouro, que haverá harmonia e paz mundial, em que todos esses sofrimentos vão cessar, a economia vai ser uma economia que vai deslanchar, entre outros índices. Por isso eles falam pós-milenismo. Existem outras duas linhas que são as linhas mais comuns no meio evangélico. Talvez algumas das pessoas que estão nos assistindo aqui, vendo, podem se identificar ou já perceber, que é o pré-milenismo, a gente chama pré-milenismo histórico, e o dispensacionalismo. Por que pré-milenismo? Eles defendem que Cristo ele vai voltar antes do milênio, ou seja, eles defendem o milênio literal, 1000 anos cravados, ou seja, Cristo vem com um arrebatamento, vai levar, né, as pessoas para o céu, a igreja para o céu, então vai dar-se início a 1000 anos. Após 1000 anos cravados, ele volta. Esse é o pré-milenismo histórico. Agora, o pré-milenismo dispensacionalista já é um esquema extremamente complexo. Eles acreditam no milênio literal, eles creem que Cristo vai arrebatar a sua igreja, só que eles defendem que nesse intervalo desse chamados 1000 anos, Cristo vai restaurar o reino terreno a Israel, né, como se fosse uma promessa aos judeus do passado, então ele vai cumprir. Judeus em massa vão se converter nesse período, o anticristo vai aparecer, a grande tribulação, então eles pegam todos aqueles elementos da escatologia e colocam nesses 1000 anos. Existem várias outras questões menores do dispensacionalismo, mas em termos gerais é isso, uma ênfase muito grande na questão judaica, da proeminência e o papel de Israel dentro do plano de Deus, e que a igreja seria como um anexo. Tipo assim, não deu certo com os judeus não receberam Cristo, então Deus colocou a igreja. Aí depois que a igreja for salva, então Deus volta com os judeus. Em termos gerais, é isso que diz o dispensacionalismo. Sobre o dispensacionalismo, uma observação a mais é que não é apenas uma corrente milenista. Tem um livro, eu esqueci de separar, mas depois eu posso mandar para quem quiser, chamado Cristo dos Pactos. E vai defender uma coisa importantíssima. O dispensacionalismo é uma forma de interpretação bíblica. Não é apenas uma linha sobre o milênio. É uma proposta de interpretar todas as escrituras com base no esquema que eles fizeram.
Então, só para fazer essa observação que eu acho que é importante. Então, assim, Ok. só dizer assim, nós, reformados, em sua maioria, somos amilenistas. Isso me leva para a próxima pergunta. Já estamos quase na metade, hein? Ixi, não sei quanto tempo que tem aqui de live, vamos lá. Que razão, então, a IPB, na sua maioria, adota o amilenismo? Bom, a IPB adota o amilenismo, embora o amilenismo seja algo recente, em termos assim, de um século para cá, primeiro porque reflete melhor a escatologia, né, a doutrina das últimas coisas do Novo Testamento. É a linha do milênio que mais se aproxima do que o Novo Testamento nos fala, do que a gente chama de já e ainda não. O fim já está em andamento, mas ainda não se completou. Além disso, embora o amilenismo seja muito depois da reforma, eu também vejo que a IPB adota o amilenismo porque é a linha que mais se aproxima com os nossos símbolos de fé. Quando a gente vai para a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos maior e breve, a gente percebe que o esquema escatológico da Assembleia de Westminster, ele era simples, não tinha essa complexidade, essas, desculpa a palavra, assim, invenções que as outras limas, especialmente o dispensacionalismo, fazem. Então, a IPB segue o milenismo porque ele está mais próximo do que os nossos símbolos de fé entenderam a respeito da escatologia bíblica. E, por fim, eu acredito que a IPB adota também caminhando com aquilo que várias outras denominações reformadas no mundo percebem como a definição correta para o milênio. Então, por isso que a IPB adota o milenismo, por essas razões de forma geral. Ok. Ah, mudando um pouquinho de ênfase, Ok? você acha que a igreja ela atravessará a grande tribulação? Essa é uma das perguntas muito mais comuns que a gente recebe quando a gente vai falar Essa é a sobre número um. Apocalipse. Top 5, ela está na primeira da lista, porque é a grande pergunta. É uma ótima pergunta. A igreja vai passar pela grande tribulação? Ela está passando? Se está passando, vai aumentar, intensificar ou não? Muitos pensam que uma grande parte, que a grande tribulação ainda está por vir. Ou seja, que ela ainda vai acontecer no futuro. Só que a pergunta é, o que Apocalipse fala que é a grande tribulação? Porque isso tem uma discussão enorme. A gente foi em Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14, quando o ancião pergunta para João, quem são estes de vestiduras brancas? João fala, tu sabes. E ele responde, esses, ou seja, esses quem? Todos os remidos, os chamados 144 mil, que é a representação da igreja do Antigo e Novo Testamento, todos esses aí são aqueles que vêm da grande tribulação. Então, a afirmação de Apocalipse que toda a igreja passará pela grande tribulação. Em que momento? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, assim, encurtando, não quer dizer que a resposta é tão simples assim, a igreja ela já está na grande tribulação. É óbvio, pela revelação bíblica, com a iminência da volta de Cristo, que nós não sabemos quando vai ser, a tribulação ela vai se intensificar, porque existem sinais que eles se tornarão mais frequentes e intensos. Mas a igreja presente já vive uma grande tribulação. E, convenhamos, a gente que está agora nessa questão da pandemia, há poucas dúvidas, a gente pode ter que isso faz parte de uma grande tribulação, né? Algo que a gente não esperava e, de repente, Verdade. está acontecendo. A, a palavra também diz, o Senhor Jesus diz no grande sermão escatológico dele que aqueles dias seriam abreviados por causa dos eleitos, né? Que Sim. Deus não vai permitir que a grande tribulação seja plena no seu escopo, ela vai ser cortada pela metade, aquela numerologia do livro de Apocalipse nos mostra, a fim de que o povo de Deus não sofra tanto assim. E é claro que a gente tem visto na maioria dos estudiosos é que eles creem que a igreja atravessará, na maioria dos estudiosos da nossa linha, da linha reformada, a igreja atravessa pela grande tribulação e que os sinais da volta de Jesus eles vão se intensificando à medida em Uhum. que nós caminhamos para os tempos do fim. Sim. Então, a gente deu uma volta lá atrás, vamos voltar aqui para o livro de Apocalipse, que é onde você tem mais desenvoltura.
Eu tenho duas perguntas aqui que foram feitas por irmãos da igreja, e aí Sim. você pode gastar o tempo que você achar necessário com elas. A gente agora está chegando a 20 minutos, Ah, né? ótimo. Só para explicar, eu peguei Uhum. essas perguntas, são perguntas excelentes. E confesso que eu tenho que parabenizar, porque, assim, foram perguntas muito bem feitas. Então, eu tive que reler, estudar, ver as linhas para poder chegar a uma compreensão. Então, o pessoal que fez está de parabéns, isso aí. Mas as perguntas, elas estão sendo feitas para a pessoa certa na hora certa, né? Eu espero que sim. O que é? Vamos lá, as perguntas. Antes da gente fazer a próxima pergunta, um irmão colocou aqui no chat a seguinte pergunta. Sim, A escatologia dos reformados no século XVI era uma só? não. Não, não era uma só. É claro que para a gente fazer essa leitura, a gente tem que pegar todo o conjunto de um corpo reformado de Calvino, Lutero, Zwinglio, Martin Bucer, Melanchthon e tal. Não era a mesma compreensão, por exemplo. Não dá para dizer que Calvino. Primeiro, que Calvino não escreveu um comentário sobre o Apocalipse. Então, o que a É, gente sabe da escatologia dele, a gente pega nos outros comentários. E Lutero também não dá muitas pistas. Eu diria assim que em termos de diferença, é que a gente não percebe nos reformados uma unanimidade quanto o que a gente chama de escatologia realizada e escatologia futura. O que quer dizer? Aquilo que o crente já desfruta como bênção escatológica, a habitação do Espírito, a santificação, é aquilo que será feito depois. Além disso, nos reformados, especialmente, não está claro que eles concordam com todo o plano que a gente chama hoje de amilenista, com essa questão do milênio, ainda mais que Calvino, Lutero, os reformados, eles liam os pais da igreja. E os próprios pais da igreja também não tinham uma perspectiva única. Você tem pais da igreja, alguns falam como Irineu e Tertuliano, que parecem ser pré-milenistas, enquanto você tinha Agostinho, que tende a ser um pouco mais, se hoje a gente fosse classificar, não é que ele era amilenista. Então, os reformados, eles não eram unânimes nisso. O que eles compreendiam, isso eu posso falar de pesquisa, é que todos eles defendiam apenas mais uma volta de Cristo, uma apenas, uma segunda e última volta. Isso, Calvino, Lutero, Zwinglio, se for pesquisar ao pouco que eles falam sobre esse ponto, eles falam só de uma vinda, não de duas, três, que pré-milenismo ou dispensacionalismo afirma. Mas excelente pergunta. é, essa veio aí do lado do Jardim Goiás, viu? Foi, olha só, o pessoal tá vendo. Será que esse reverendo aí? O Leão não falou que Agostinho é o meu santo preferido. Cara, eu diria que é o meu patrístico preferido. Santo eu já É, teria um pouco de dificuldade. Calvino diz que quanto às doutrinas da graça, Agostinho é todo nosso, né? Está do Sim, nosso lado, né? É claro que sim. quanto ao sacramentalismo, Calvino é um dos Não, maiores aí. críticos dele também, né? Mas Exato. um dado interessante sobre o que você falou é que o foco dos reformadores estava muito mais voltado para a soterologia e muito menos para a escatologia por causa do Sim, momento que estavam vivendo, né? sem dúvida. E muitos termos que hoje a gente tem que quebrar a cabeça sábado à noite antes de dormir para a escola dominical domingo de manhã, eles estavam criando ainda para poder harmonizar a, a teologia da reforma para os desafios que estavam surgindo ali com o renascentismo e o fim da idade Média entrando na Idade Moderna, né? Sim, sobre os reformados, já que o pessoal do Jardim Goiás perguntou, eles estão exatamente numa inflexão de um período entre a Idade Média e o que a gente chama de modernidade. Então, eles Uhum. fundaram uma forma de pensamento, num sentido que não era totalmente nova, mas que traz uma terminologia e um vocabulário que foi fundamental para cunhar todo o pensamento ocidental. Tanto é que a maioria dos livros que falam do pensamento ocidental, raramente um não menciona Calvino e Lutero. Raramente. Porque É foram verdade. autores fundantes dessa sociedade. Ok. Então, a próxima pergunta que nos fizeram, e aí voltamos para o Apocalipse, é a Sim. pergunta sobre Apocalipse 11. Uma pessoa É, perguntou: as duas testemunhas de Apocalipse 11, elas são literais? Joia, eu gostei muito dessa pergunta, porque esse texto é um dos mais debatidos. Quem fez essa pergunta, se estiver nos ouvindo, este capítulo e este símbolo, as duas testemunhas, são os símbolos mais debatidos de Apocalipse. O pessoal fala muito da besta, do anticristo, do falso profeta, mas as duas testemunhas trazem muita discussão. Vou resumir algumas possibilidades e é aquilo que eu acho que é o caminho melhor.
Alguns vão dizer que as duas testemunhas são Enoque e Enoque e Elias, porque foram Dois trasladados, que não morreram. não morreram, então vão voltar e vão morrer. Alguns querem atribuir as duas testemunhas como Moisés e Elias, a lei e os profetas, Por acusando causa da a transfiguração. exato. Só Uhum. que eu caminho por uma linha que vai entender a questão das duas testemunhas mais no contexto do judaico. O que eu quero dizer? No Antigo Testamento, eram necessárias duas testemunhas para estabelecer uma ofensa contra a lei como verdade. E Jesus também falou do mesmo princípio quando ele fala em Mateus 18, em Lucas 10, de quando alguém ofende você, então essa pessoa não se arrepende, você chama testemunhas. Então, a questão das duas testemunhas não é literal, de duas testemunhas de duas pessoas, mas tem a ver com um testemunho que é verdadeiro e que está sendo proclamado nesse tempo, e que a sociedade, o mundo não vai dar ouvidos, vai perseguir, vai matar, mas esse testemunho vai continuar sendo dado. Então, quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11? Eu caminho para uma linha que diz que, na verdade, é o testemunho da pregação do Evangelho, que é um testemunho verdadeiro. Por isso, o número de duas testemunhas. A forma como a visão ocorre, delas morrendo, delas ressuscitando, é uma maneira do livro dizer, ou da visão dizer, que esse testemunho vai sofrer perseguição. Assim como os crentes morrem, não apenas vão perseguir as pessoas, mas a pregação delas. De forma que as pessoas não vão poder falar o Evangelho, não vão poder pregar o Evangelho, tal será a perseguição. Então, as duas testemunhas não são literais, mas tem a ver com o testemunho do evangelho que é verdadeiro e por isso a imagem de duas, para dar veracidade, testificando que esse evangelho ele é verdadeiro e por isso ele é pregado. Ok. A próxima pergunta, então, ela vai lá para Apocalipse 17, 18. O irmão pergunta por que Deus incutiu na besta, em Apocalipse 17, 18, para destruir a meretriz, se ambos são inimigos do povo de Deus? Essa pergunta eu tenho que realmente dar os parabéns. O texto realmente é um texto difícil. Eu vou talvez gastar um pouquinho de tempo nessa resposta, porque ela tem que remeter a alguns textos do Antigo Testamento para a gente entender como isso aparece lá, porque causa estranheza. Se ambos são inimigos de Deus, como é que eles estão brigando entre si? Primeiramente, a gente entende que essa visão de Apocalipse 17, desses reis que se voltam contra a besta, ela está baseada em Ezequiel. É uma imagem que Ezequiel já usa a respeito da condenação de Jerusalém. Por isso ele fala dessa forma. Além disso, então o texto, a visão de Apocalipse 17, ela aplica a visão de Ezequiel sobre o juízo de Deus sobre Jerusalém, aplicando a Babilônia, aplicando a essa cidade, aplicando a besta. O que acontece? Esses chifres ou esses reis, eles representam como são Apocalipse, eles aparecem em vários capítulos. Esses reis, na verdade, representam todo o poder civil, toda a autoridade. Então, esses poderes, mesmo que eles sejam antagônicos a Deus, eles disputam e lutam entre si, especialmente os reis da terra, quando eles percebem ou veem que foi tirada a segurança que essa grande meretriz dava para eles se voltam contra esse sistema. Seria uma forma do livro de Apocalipse dizer que o próprio sistema caído, secular e mundano, ele é autodestrutivo. Ele mata a si mesmo, ele se autodestrói, ou seja, como uma forma de manifestação do juízo de Deus. Ou seja, o juízo de Deus ele é tão sério, ele é tão pesado, que até mesmo aqueles que são aliados contra o Cordeiro se degladiarão, brigarão entre si. Por isso que nessa visão de Apocalipse 17 e Apocalipse 18, a besta, ou os reis, eles se juntam para destruir uns aos outros. Por conta dessa forma como o livro ele está mostrando que os próprios aliados de Deus eles se matam. É mais ou menos isso que a visão de Apocalipse 17. Só para não encurtar muito, esse capítulo, essa questão, ela é bastante complexa. A questão da Babilônia, ela tem a ver com outra imagem também no Antigo Testamento, que é a imagem de Jezabel. Se a gente lembrar como é que Jezabel morreu. Ela foi tirada abaixo,
e então depois os cães vieram e comeram suas carnes. Então, a Jezabel, que também aparece em Apocalipse 2, é como se fosse uma representação da apostasia também. Então, são estes que também farão parte, estarão contados, que vão receber o juízo de Deus? Não apenas o sistema mundano secular, ou oposto a Deus, mas até mesmo os apóstatas, aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas não são, e deturpam o evangelho, corrompem os crentes, esses também, eles fazem parte dessa autodestruição da grande meretriz e da besta. Então, só para explicar que é uma forma pesada, uma forma inteligente, uma forma séria do juízo de Deus ser implantado aqui contra os aliados de Satanás que se opõem ao Cordeiro e à sua igreja. Ok, pastor. Então, vou pedir para minha assistente aqui ficar de olho no chat, porque está rodando bastante aí, não sei se está aparecendo perguntas, né? Tá aparecendo, deixa eu só rolar aqui, porque o negócio aqui tá... Bom, uma outra pergunta que eu vi aqui no chat é se existe alguma relação entre as profecias finais de Daniel com os animais e o surgimento das bestas. Foi o Rubens dos Reis. Excelente pergunta, Rubens. Para nós, para quem estuda mais Apocalipse, o livro de Daniel é uma das grandes chaves de interpretação do Apocalipse. Aquelas bestas que aparecem nas visões finais de Daniel são as bestas que depois são utilizadas por Apocalipse no capítulo 13. Às vezes o pessoal fica muito desesperado, preocupado, quem são essas bestas, como se fosse uma coisa inédita de Apocalipse. Não, Daniel já nos diz. O que são essas bestas? Não são aqueles animais literais gigantescos, horrendos, de vários chifres, diademas, mas é o que a gente chamaria, eu caminho com William Hendrickson, né, desse livro aqui, que ele vai dizer que as bestas, na verdade, se referem à filosofia ou ao sistema anticristão e à religião anticristã. E como é que ele chega a essa conclusão? Baseado na visão de Daniel. Então, para entender Apocalipse 13, você tem que reler Daniel, a questão dos animais, para então você entender que as bestas de Apocalipse 13 já são os animais de Apocalipse. As bestas de Apocalipse 13 são os animais de Daniel, final de Daniel. Excelente pergunta. Inclusive, Rubens, se você quiser depois entrar em contato comigo, tem um material de um autor que eu sigo, que ele tem um estudo fantástico sobre exatamente esse ponto que você levantou. Tá? Ok. Eu vou fazer mais as duas perguntas aqui, e depois eu vou dar uma pinçada em algumas perguntas que estão começando a fervilhar aí no chat. Algumas dos colegas Beleza. bem mais fortes do que nós, viu, pastor James? Vixe, vamos lá. Então, uma pergunta que ela é sempre feita, é aquela pergunta que é feita para jogar sal no nosso tempero, é a pergunta seguinte: quem é o anticristo? É o Papa? A Confissão de Fé de Westminster parece afirmar que o Papa é o anticristo. Como é que a gente tem enfrentado essa pergunta histórica dentro das escolas escatológicas? Bom, eu quero dizer que essa interpretação que o Papa é o anticristo, ela já é bem conhecida. E até porque a própria Confissão de Fé, realmente, ela dá a entender, né, essa questão, isso vai ser alvo de interpretações de que o Papa de Roma, a cabeça dela, é aquele anticristo. Como é que nós entendemos? Primeiramente, a gente tem que situar que a Confissão de Fé, ela foi escrita num determinado contexto. No contexto do século XVII, na década de 50, havia um grande embate, não só nesse período, mas até mesmo antes, em relação à jurisdição da Igreja Católica Romana, Apostólica Católica Romana. Então, os membros da Assembleia de Westminster, para a época deles fazia muito sentido essa afirmação, dado o embate, a luta que eles estavam, para que houvesse uma separação, né, entre Estado e Igreja, ou mesmo, mais especificamente, uma separação entre a jurisdição da Igreja Católica Apostólica Romana e os países reformados, no caso a Inglaterra, que foi um dos primeiros países a fazer essa ruptura de forma estatal. Então faz sentido para aquela época essa afirmação, dado o embate e o contexto, a mentalidade daquele período da Confissão de Fé.
Hoje, nós somos reformados, subscrevemos os símbolos de fé, mas nós não pensamos mais dessa forma, como a confissão de fé diz. Por quê? Bom, uma observação é que a Bíblia é inspirada, a confissão de fé não. A confissão de fé ela é uma formulação que é um resumo da nossa fé, que serve como um diretriz doutrinário de pensamento para nós, mas ela não está no mesmo peso, no mesmo patamar que a Escritura, isso precisa ficar claro. Então nós temos tranquilidade em discordar de alguns pontos menores da confissão de fé, como é esse caso. Nesse sentido, embora não seja, claro, unânime, alguns teólogos reformados, no século passado, entendem que o Papa ou o sistema apostólico romano ele pode apresentar aquilo que João fala que é o espírito ou os anticristos, ou seja, eles podem ser manifestações da oposição ao evangelho, mesmo sendo parte do cristianismo. Que, para mim, faz muito sentido que a gente também leia a confissão de fé nessa perspectiva. Que eles não estão apenas dizendo que o Papa é o cabeça, que o Papa é o anticristo, simplesmente, mas que ele exibe esses traços da oposição contra Deus, que é a característica principal da figura do anticristo. A respeito, assim, quem é o anticristo? Bom, isso é um imenso debate, existem algumas discussões se é uma forma de governo, se é um político, se é alguém. Então, enfim, a identidade exata, o nome, nós não temos. O que a Bíblia nos informa, pelo menos assim, é a perspectiva que eu caminho junto a outros teólogos, é que será uma pessoa real, será como se fosse uma personificação instrumental do engano de Satanás, porque ele virá, segundo Paulo diz, com prodígios, sinais, enganando muitos. E ele é chamado de homem da iniquidade, aquele que vem após essa apostasia, segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 6. Então, se eu perguntar assim, quem é o anticristo? A gente não tem uma identidade exata dele. O que a gente pode falar é que ele ele será, né, uma pessoa, que nós não sabemos quem. Se nós estamos interpretando Paulo corretamente, ele vai sair do meio da igreja, do meio do povo de Deus, porque ele será a encarnação, a personificação máxima da apostasia, e ele será usado para enganar as nações, para seduzir as nações. Então, a gente não sabe o que ainda detém, segundo Paulo diz, algo o detém para que ele ainda não se manifeste. Nós não sabemos o que Paulo queria dizer com isso. Ele e os Tessalonicenses sabiam. Para eles estavam conversando algo que era comum. Nós não sabemos. Esse é um dos pontos que a gente chamaria nó teológico, que a gente não tem como afirmar absolutamente nada. Alguns falam que o que detém o anticristo é o anúncio do evangelho, é o Espírito Santo, mas são apenas especulações. De forma gramatical, de forma histórica, nós não sabemos aquilo que detém. Os Tessalonicenses e Paulo sabiam, nós infelizmente não sabemos ainda. Quem sabe um dia Deus depois revela isso para nós. Eu vou deixar aqui só o meu chat, o meu Instagram, para quem quiser depois entrar em contato comigo. Sobre esse ponto do anticristo, recomendo a leitura da parte do livro A Bíblia e o Futuro. Tá? Eu vou depois colocar aqui Anthony Huckman, que eu acho que ele faz um balanço bem legal a respeito das teorias sobre isso. E depois isso. O Cássio mandou uma outra pergunta aqui, deixa eu olhar. Ele diz assim, só por curiosidade mesmo, por que em português está Apocalipse e não Revelações ou Revelation como está no original? Assim, Cássio, no original mesmo está Apocalipse. Então, a língua portuguesa ela traz o original, o inglês que coloca Revelation é que traz a tradução. É claro que se fosse traduzido para a revelação, talvez ajudaria alguns a entenderem que não é um livro misterioso, de mistérios e incógnitas e tudo mais. Mas então dizer que o título em português é um título que nós demos, tá? Que a primeira palavra em grego do livro é Apocalipse. Por isso tem esse título. Então a nossa forma de referir o livro Apocalipse é a que está mais próxima do original, que é o grego. Boa pergunta, Cássio. Ok. Então, antes de eu fazer a última pergunta, eu vou pegar duas perguntas aqui do chat para você. Sim. Eu sou bem ceguinho, tenho que olhar com bastante bem perto aqui, né? A pergunta é a seguinte, ela volta lá para o livro de Apocalipse no que diz respeito à hermenêutica de Apocalipse. Escatologicamente, Certo.
como o livro de Apocalipse se divide. Escatologicamente, como o livro de Apocalipse se divide. Pois é, essa questão da divisão escatológica do livro de Apocalipse, ela é um assunto assim que estamos estudando porque existem propostas e propostas boas. Eu acredito, caminhando com o Hendrix, na teoria dele de que se divide em 7 sessões paralelas. Que isso mostra que o livro não é cronológico, ele não é linear, então não é a ideia de um A, depois B, depois C. Também acho que tem alguns capítulos que eles estão falando do mesmo evento, só que eles estão eles estão intensificando aquilo que foi dito. Deixa eu explicar. Por exemplo, Apocalipse 20 está em relação a Apocalipse 12, a visão da mulher e do dragão lá de Cristo. Então, a batalha que acontece em Apocalipse 12, ela é recontada com mais detalhes em Apocalipse 20. Então, se eu fosse falar uma divisão, uma estrutura escatológica, eu acredito que é uma divisão sétupla, né, de 7 sessões, e que elas têm 2 divisões de 4 e 3, que para mim é a grande inovação, a grande originalidade, entre outras coisas, a tese do Leandro Lima sobre o Apocalipse, que ele faz essa proposta de estrutura, que são 7 sessões paralelas, mas são 2 blocos de 4 e depois de 3. Então, em termos gerais... Na literatura costuma se chamar de paralelismo progressivo, a fim Sim, de que sim. os irmãos que estão assistindo possam localizar-se melhor quando for ler, né? Uhum. E o livro que é o principal é o do Hendrickson, que na época era praticamente a tese dele, que Sim. revolucionou o jeito de olhar o livro de Apocalipse naquela época. Uma outra pergunta que está aqui, essa eu acho que é aquela que a gente atira pedra e sai correndo, tá bom? Ela diz assim: Eu não tenho essa opção, então vamos lá. há uma relação intrínseca de Apocalipse com Gênesis e Êxodo, literatura essencialmente histórica. Como então harmonizar uma perspectiva alegórica, por exemplo, dos sinais de Apocalipse 11? Deixa eu responder por partes essa pergunta. Primeiro, assim, claro, o Apocalipse ele vai retomar e vai, de uma forma muito hábil, trabalhar esses símbolos e imagens do Antigo Testamento. Esse assunto é um tanto complexo. Quem fez essa pergunta, se quiser, para mim um grande material que explica melhor isso é o comentário, esse que é o Massa que você falou do início, J.K. Bill. Ele vai trabalhar com maestria essa forma como o livro lida com esses textos do Antigo Testamento, em especial Gênesis e Êxodo, entre outros. Então, o Apocalipse ele vai usar alguns recursos para trabalhar esses símbolos. Ele vai universalizar, por exemplo, aquilo que era dito para Israel no Antigo Testamento, nação santa, sacerdócio real, o livro expande para toda a igreja. Aquilo que era para um povo, o livro diz que era para toda a igreja, que, de todas as tribos, povos, línguas e nações. O livro também usa uma que a gente chama de forma de inversão. Aquilo que era o juízo de Deus, por exemplo, para as nações ímpias, em Apocalipse é o juízo de Deus para os judeus, que está lá, a parte desse juízo está representada em Êxodo, nas pragas, em Números também, aquelas murmurações, quando Deus então castiga o povo, isso também está presente em Apocalipse. Então, eu não diria que a perspectiva, se eu entendi bem a pergunta de Apocalipse 11, seria uma perspectiva alegórica. O livro de Apocalipse não está trabalhando de forma alegórica, até porque também essa palavra alegoria, naquele contexto, não tinha o sentido que nós damos hoje. Para nós, alegoria hoje é uma coisa, para o mundo antigo era outra. O que era alegoria para eles? Na verdade, a forma de alegoria, essas coisas são simbólicas. Por isso, o texto, por exemplo, de Agar e Sara, que Paulo, ele em Gálatas, trabalha, ele não é uma alegoria que Paulo está fazendo. A palavra que ele usa ali é a palavra que essas coisas são simbólicas. E é a mesma coisa em Apocalipse. Ou seja, como é que o Apocalipse trabalha? Ele pega essas narrativas históricas, fatuais do Antigo Testamento e reelabora esses símbolos e coloca nas visões para transmitir uma mensagem. Esse, em resumo, é um método que Deus, através de João, faz em Apocalipse para pegar todos esses símbolos que estão lá presentes no Antigo Testamento e trazê-los para cá de uma forma visionária. Por isso eu amo esse livro, né? Porque é uma arte literária, uma forma de literatura muito avançada, muito bonita, muito linda, assim, se for pensar.
esse ponto de vista que o livro faz com essas imagens. Se você entende a pergunta, eu diria que era por esse caminho. Também é um erro muito comum que a gente encontra principalmente nos críticos do amilenismo, a, a, a conceituação de que a hermenêutica, a exegese amilenista, no que diz respeito ao livro de Apocalipse, ele é alegórica, porque trabalha os símbolos, né? E Sim. significados espirituais, não somente interpretações literais. Uhum. E às vezes a gente tem que enfrentar essa acusação. Acho que você deu uma resposta muito boa no que diz respeito a isso aí. Embora não seja sempre uma acusação, mas é uma forma de olhar o amilenismo e colocar um pouco de precaução quanto a ele. É claro que a interpretação amilenista tem as suas dificuldades, nós Sim. também temos que responder as nossas perguntas e somos colocados contra a parede, mas pelo menos o que nós cremos é que nós criamos menos dificuldades para a hermenêutica e para a exegese do que as outras linhas de interpretação do livro de Apocalipse. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A opção por amilenismo não é apenas uma questão de filiação doutrinária, institucional, denominacional, mas tem a ver com o fato de que a escatologia bíblica, por mais que ela seja um assunto complexo, ela tem um aspecto da ela também tem um aspecto de ser simples no seu esquema. Quando interpretada, ela tem a sua simplicidade. É claro que dentro desse ponto, só responder aos irmãos que nem tudo da escatologia está em Apocalipse. Nem tudo. Existem Verdade. aspectos da escatologia que estão em Paulo, por exemplo. O Apocalipse não fala da nossa transformação do nosso corpo. Paulo diz. O Apocalipse, ele não aparece a figura do anticristo, nominado dessa forma, mas 1 João fala. Então, é nesse sentido é que a gente também tem que entender que quando a gente fala de escatologia, a gente está falando além de Apocalipse em alguns pontos que o livro também não se propõe a trabalhar. O Leonon fez uma excelente pergunta aqui, não sei se ele quer que responda agora, até o Saulo colocou boa pergunta Deixa aí. eu te colocar uma pergunta anterior, pastor. Beleza. E essa pergunta aqui, ela está sendo feita por um camarada que eu quero convidar para fazer uma live com ele. É um cara que Certo. a gente tira o chapéu, tá bom? Quem que Mas é o ele volta cara? àquela questão da CFW. A gente deixa o nome dele para o pessoal sair cavucando aí. Né? Ele faz o seguinte comentário aqui. Considerando que uma interpretação pode ser condicionada ao contexto histórico do intérprete, como a CFW, por exemplo, como Sim. interpretar sem cair nessa armadilha e não dar ao texto a interpretação ao meu tempo? Está Uh, relacionada àquela pergunta sobre o anticristo e a sim, questão do Papa, né? sim. Eu diria assim, primeiro é graça de Deus, sabe? Uhum. Porque a interpretação de Apocalipse, e eu posso passar um material que mostra isso, ela esteve condicionada assim a cada época. E por isso, quando a gente interpreta o texto, a gente tem que ter primeiro a humildade em reconhecer a nossa limitação e também ver a contribuição de tempos passados para a nossa própria interpretação. Como não cair nisso, eu diria o seguinte, é estudar a história da interpretação do texto. Quando a gente estuda a história da interpretação do texto, a gente consegue perceber as tendências e aquilo que para cada época era o mais importante. E a gente consegue perceber de que maneira, o que para a nossa época é o mais importante. Por exemplo, para a nossa época, o mais importante, isso não foi um debate no passado, as bestas, a marca da besta tomou, o 666, tomou uma dimensão assim, no mundo evangélico da década de 80, 90, que para o mundo patrística, eles não estão preocupados com isso. Então, acho que isso dá a história da interpretação do livro. E segundo, pedir a iluminação, aquilo que a CFW, né, que foi mencionado, a iluminação do Espírito Santo. Porque a iluminação do Espírito Santo interna, que Calvino trabalhou com maestria, é que nos consegue, de alguma maneira, diminuir um pouco a nossa arbitrariedade, subjetividade, que podem corromper ou pode, de alguma maneira, atrapalhar o sentido único da Escritura. Ok. Pastor, nós já estamos chegando a 48 minutos, temos 12 minutos. Eu vou fazer só mais duas perguntas. E essa que está aí na nossa frente, como interpretar o texto quanto à prisão e soltura de Satanás em Apocalipse na perspectiva amilenista? Excelente. O Leonan, ele tá. O Leonan, não falei isso nas aulas, não, lá do seminário? Se não falei, agora é a hora, né? Bom, primeiro dizer que todas as linhas, todos os esquemas e estruturas escatológicas em Apocalipse 20 têm que reconhecer a sua limitação.
Então, tem alguns pontos que a gente ainda está repensando, reelaborando em termos da interpretação de Apocalipse 20. Mas, do ponto de vista milenista, como é que a gente interpreta a prisão de Satanás? Primeiro, a gente interpreta a prisão no sentido judicial. O que quer dizer? Quando Cristo ele morre e ressuscita e ascende ao trono de Deus, ele destronou, ele derrotou todo o principado e potestade. O que isso significa? Satanás perdeu direitos e coisas, prerrogativas que ele podia exercer e agora não exerce mais. Por exemplo, a gente lê em Jó que ele estava entre os filhos de Deus e estava lá questionando a Deus sobre a lealdade de Jó, a fidelidade de Jó. Isso ele não faz mais, porque ele foi expulso do céu. Então, a gente entende a prisão de Apocalipse 20 como uma prisão judicial, ou seja, ele deixou de ter direitos legais porque Cristo, ele quando venceu, ele então destronou e tirou, Despojou, né? despojou Satanás desses direitos. Como é que a gente entende a prisão e a soltura dele, que acontecem, vamos dizer assim, a falar após os 1000 anos? A gente entende isso em vários debates, que na verdade é uma forma do texto dizer que ao mesmo tempo que ele perdeu prerrogativas, ele tem poder, ele tem atuação, ele ainda seduz as nações. A ideia de que pode ser paradoxal, mas que ao mesmo tempo que ele está preso, ele ainda continua tendo atuação. Seria uma forma visionária do livro fazer essa afirmação em termos rápidos, seria isso. É claro, existem questões que o milenismo não vai conseguir talvez responder pelo seu esquema totalmente Apocalipse 20. Mas quanto à prisão de Satanás, eu acho que hoje é uma das interpretações que eu acho que fazem mais sentido com a escatologia e com a cristologia e com o texto em si, a exegese de Apocalipse 20. Ok. Eu vou fazer a última pergunta, porque de repente ela pode ser curta, mas ela pode ser mais longa, e Tudo aí a bem. gente vai dar uma ênfase bastante especial nela. Qual que é a relação, então, dessa pandemia, que é o motivo da gente ter criado essa live, né? Qual a Uhum. relação dessa pandemia que a gente está vivendo agora, pela qual estamos passando, e os sinais da volta de Cristo anunciados em Mateus 24? É uma excelente pergunta, essa pergunta do Hélio, que o Hélio mandou. Acho que ela é muito própria e relevante para os nossos dias. Eu diria que essa pandemia, como outras coisas, ela está entre os sinais, aquilo que marcam esse presente século, aquilo que a gente chama de era escatológica, em termos do, da, do que aponta para a volta de Cristo. Tem a ver com outros, por exemplo, se você for pegar uns selos, trombetas e taças de Apocalipse, todos esses três elementos de juízo, um deles vai falar de mortandade, de peste, voltando um pouco à linguagem do Êxodo. Então, essa pandemia, na verdade, é um dos sinais de que realmente nosso Senhor ele voltará. Não significa que ele vai voltar em 2021, não é? Esse também é a afirmação bíblica. Porque o próprio texto de Apocalipse, quando fala assim, então virá o fim, não está dizendo exatamente de uma cronologia instantânea, mas está apontando para os discípulos de Cristo lá na montanha, de que quando eles vissem esses sinais, eles estivessem atentos, que isso significaria que o seu Senhor estava perto de vir. Perto, próximo, significa 1000, 2000, 5000 anos, a gente não sabe. Então essa pandemia ela tem esse sentido. Em Apocalipse, todos os sinais de juízo, seja os selos, trombetas e taças, de alguma maneira afetam também o povo de Deus, porque eles são mortos, eles são perseguidos, eles sofrem fome, veem as águas se transformando em sangue, então problemas hídricos, entre outras coisas. A questão que a gente entende, tanto os sinais de Mateus 24 quanto de Apocalipse, é que esses sinais para o povo de Deus, na verdade, servem diante da propósito de Deus de fazer com que esse povo se mantenha ainda mais fiel e alerta à volta de Cristo. Para os não crentes, esses sinais, na verdade, os endurecem ainda mais. Quanto mais sofrem, mais blasfemam contra Deus, mais se tornam endurecidos em seu coração. Então eu diria, qual que é a propósito da pandemia, dentre tantas coisas, para o povo de Deus? Provar a nossa fé, no sentido de trabalhar a nossa fé, para sairmos dessa pandemia, seja como for, mais crentes do que nós começamos a senti-la. E entendermos que o nosso Senhor está próximo de voltar
Então, todo o isolamento social, todas as mortes que nós temos visto no nosso país e no mundo, todo esse distanciamento, os efeitos emocionais que isso tem provocado nas pessoas, na verdade, são formas de a gente nos apegarmos mais a Deus e entendermos que Ele que é suficiente para nós. Ele pode tirar tudo de nós, o contato, a, ao ambiente, a sociabilidade, até mesmo a comunhão do culto público. Mas uma coisa não será tocada, que é a nossa coroa de glória, nosso nome escrito no livro da vida. E é isso que tem que nos consolar, nos dar força nesse momento difícil. Ok, pastor. Pastor, eu quero agradecer muito você. Nós temos ainda 6 minutos, mas no caso do Instagram é melhor parar antes do que ser cortado no meio da conversa, né? Ah, sim. Então, eu quero te agradecer demais por você ter aceito esse convite. Eu que Eu estou aqui agradeço. estreando, estou gostando demais. Acho que a gente aprofundou muito mais do que eu esperava. O pessoal participou bastante. Nós tivemos aqui um pico de mais de 60 pessoas ao mesmo tempo. Que Graças massa, a que Deus. legal. Que Né? legal. Então, só para ser redundante mesmo, eu quero te agradecer. Com certeza a gente pode fazer outro. Alguém sugeriu aqui, tem tantas perguntas, será que a gente não podia fazer uma live só para responder as perguntas? Aí, Podemos. enquanto eu estiver do lado de cá fazendo e você estiver respondendo, a gente pode fazer muitas. Tá bom? Podemos. Inclusive, se quiser marcar uma outra live sobre esse assunto de escatologia, porque a gente falou de Apocalipse. Mas Sim. no Apocalipse e Escatologia existem outros temas que a gente pode falar, da ressurreição dos mortos, que isso traz muita dúvida. Então, assim, pode marcar, eu fico muito feliz e esse bate-papo com um amigo, então tô à Isso você vontade. vai treinando para escrever sua dissertação, né? Sim, Então, só para a gente encerrar, para os irmãos da igreja de Vila Nova, tão logo a gente termina aqui, já estreou lá no canal do YouTube um vídeo que o nosso grupo musical Corban fez para essa ocasião. No estudo que bíblico legal. de quarta-feira, a gente sempre termina com uma canção, mas como a gente está usando o Instagram, não sei como é que a gente ia poder fazer isso. Então, nós Uhum, colocamos a canção que o Corban preparou. Eles ficaram aí vários dias legal. coordenando e fazendo a montagem. E está lá, com essa canção do Corban, nós estamos abrindo as comemorações dos 74 anos de fundação da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Um Legal. abraço à sua Eu posso, família. eu posso falar só Sim, mais duas coisinhas? O pessoal que pode. está assistindo a nossa live, nós teremos no Instagram da nossa igreja, a Jardim Goiás, duas lives, eu acho que seriam importantes para vocês participarem. Na sexta-feira, depois de amanhã, teremos uma live sobre saúde mental em meio à pandemia. Estará conosco a Débora, psicóloga já com experiência há vários anos, respondendo a perguntas e tratando desse assunto. E na sexta-feira que vem, nós teremos uma live com a Cristiane Chimaltes, que é infectologista, também sobre coronavírus, respondendo a dúvidas que são muitas que as pessoas têm nesse período em relação ao tratamento, a notícias falsas que têm vindo por aí. Então, quem puder assistir, siga aí o Instagram da nossa igreja, IP Jardim Goiás. Sexta-feira agora e na próxima sexta teremos essas duas lives, eu acho que serão bem legais para você. Manda o link para a gente que a gente compartilha também lá no informativo da Vila Nova. Muitos irmãos vão querer participar com vocês, com certeza. Excelente, A gente está excelente. terminando, então. Vamos terminar fazendo uma oração, pastor? Sim, Pai, nós queremos bem dizer ao Senhor porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pelas respostas, pelas perguntas, pela participação de muitos irmãos com a gente. Nós procuramos responder com toda sinceridade e honestidade diante da tua palavra e da tua igreja. Que a tua bênção esteja sim, sobre ó todos Deus. nós. Nós nos despedimos agora com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que Obrigado. participaram. Um abraço, os irmãos da Vila Nova, do Jardim Goiás, os outros que apareceram, colegas antigos e novos, são todos muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Igualmente. Estamos terminando. Amém.